Demorei um bom tempo, mas finalmente trago para vocês o resumo do volume 9 de Ushimuzumi. Eu espero que seja o último. Enfim, vamos lá. Depois de se casarem em Tislovo, Odali e a Latina foram conhecer outros lugares antes de voltar para Creus. Nessa viagem, a Latina aproveitou para ir na praia. Algo que acabamos descobrindo é o sonho da Latina. Ela quer ter uma pousada onde os viajantes e os clientes possam se sentir bem. O sonho foi realizado quando a cidade que fica entre Laban e Vassilios foi construída. A cidade estava sob o domínio do Dali e da sua esposa, a Latina. Os dois se esforçaram na cidade, principalmente pelas crianças que estavam sob seus cuidados. Eles queriam que as crianças que estavam sozinhas no mundo tivessem uma boa educação. A pousada foi algo bem importante na cidade. Ela preparava as crianças que não tinham habilidades físicas ou mágicas. Afinal de contas, sem essas habilidades não poderiam se tornar aventureiros. Então qual seria o futuro dessas crianças? A pousada preparava a garotada para trabalhar no setor de serviços ou até na culinária, assim tendo um futuro. Bom, voltando à viagem de lua de mel entre Dali e Latina. Os dois foram a uma casa de banho e depois de ficarem cheirosos, resolveram fazer compras. Encerrando as compras, a próxima parada foi um restaurante de alta classe. Foi graças à ida ao restaurante que tivemos um pouco de ação no volume. Odali foi até a floresta pegar os cogumelos que sua querida esposa tanto desejava. No caminho ele derrotou os limes. O Rimuru vai ficar triste que seus parentes foram mortos. Concluindo sua missão, Odali voltou e entregou os cogumelos para o chefe do restaurante. Ele preparou a refeição que a Latina tanto queria, o que a deixou muito feliz. Saindo do restaurante, foi a vez das fontes ter a sua atenção. Odali pretendia ter um banho a sós com a Latina, mas como os Lime foram derrotados, as pessoas quiseram verificar o local e encontraram os dois. Odali não deu sorte. Assim encerra as aventuras na cidade de Af. Agora indo para a cidade de Creus. A Latina continuou trabalhando como uma garçonete. Ela tem desenvolvido novos pratos, está cada vez melhor na cozinha. Um conhecido do Kenneth acabou aparecendo no bar. Ele contou sobre um grande trabalho que o Kenneth fez em Val. A Latina ficou curiosa sobre esse tal grande trabalho. Ela foi perguntar ao Dali. E então voltamos ao passado, na época que o Dali ainda tinha 15 anos. Ele ainda estava no seu clã. A avó do Dali queria que ele tivesse mais experiência antes que começasse a trabalhar para o Duque. Por isso ela acabou pedindo para o Kenneth levar o seu neto. O Kenneth era um aventureiro bem famoso nessa época. Fazendo parte do grupo de aventureiros, o Dali aprendeu a interagir com os clientes e a determinar os preços de mercado. O Kenneth fazia questão que o Dali estivesse presente no local para aprender. Uma coisa interessante é que o Kenneth aprendia as técnicas e os ingredientes de cada região visitava. Desde essa época ele provavelmente desejava ser um cozinheiro. Essas novas técnicas e ingredientes aprendidos ajudavam o Kenneth a criar novos pratos. Bom, agora indo para a cidade de Val. Quando o Kenneth e seu grupo chegaram no local, notaram que tinha algo errado. A cidade estava deserta. E logo acharam o culpado, que era um dragão aquático. O Kenneth, quando notou, ficou extremamente feliz. Afinal de contas, era uma oportunidade única de conseguir ingredientes lendários. O dragão foi derrotado e virou comida. Depois de conseguir o ingrediente lendário, o Kenneth não sabe o que vai fazer a seguir. Ele diz que já cumpriu o seu objetivo. Quando será que a Rita vai aparecer na história? Com o dragão morto, o Kenneth e seu grupo partiram em direção a Creus. O motivo da viagem era vender os ossos e as partes valiosas do dragão. E foi nessa viagem que o Kenneth encontrou o seu grande amor. Quando ele se encontrou com a Rita, foi amor à primeira vista. Agora sabemos o que o Kenneth pretende fazer no futuro. Ele quer se aposentar e administrar uma pousada. E além disso, quer ter muitos filhos com uma linda esposa. Quando o Kenneth foi falar com a Rita, ele logo disse que se apaixonou e pediu sua mão em casamento. Mas a Rita foi difícil de ser conquistada. Ele foi várias vezes ao bar, mas ela sempre respondia para ele não voltar mais. Até que um dia o Kenneth e seu grupo desapareceu. Isso deixou a Rita preocupada, achando que eles poderiam estar mortos. Ela estava tão preocupada, que quando o Kenneth apareceu na sua frente, ela começou a chorar. Essa foi a primeira vez que viu a Rita em tal estado. Também foi a primeira vez que ela mostrou o seu sorriso ao Kenneth. Isso fez ele se apaixonar novamente. Assim encerramos a história de Val. A Latina teve uma dúvida ao ouvir essa história. Como que o Kenneth e a Rita se casaram? Ela foi perguntar ao casal, mas eles não explicaram muita coisa. O Kenneth disse que tudo começou quando ele se apaixonou pela Rita. E ele não desistiu até que ela aceitasse seu pedido de casamento. Como o Kenneth notou que pelas reações da Rita, ela não o odiava, ele tentou o seu melhor para conquistar o coração dela. Não só isso, como também melhorou suas habilidades na cozinha e em como administrar uma pousada e um bar.
Ele fez isso para poder ser aceito pelo pai da Rita. A Latina fala que o Kenneth e a Rita são o seu modelo de casal ideal, e que o objetivo dela é ser tão feliz que não vai perder para os dois. Saindo um pouco de Creus, a Chrysos estava planejando viajar escondida até Labant. O curioso é como ela pretendia fazer isso. Ela queria ir com uma roupa com orelhas de gato. Isso obviamente ia chamar bastante atenção. Por isso a Sylvia a impediu. Em vez de ir com uma roupa de orelhas de gato, a Sylvia fez a Chrysos ir vestida como uma aventureira, o que foi uma boa escolha. Agora vamos ao passado, só que dessa vez é da época que a Latina ainda era pequena. Nesse dia a Latina foi levada a uma fazenda de animais. O Kenneth queria mostrar de onde vêm os surtimentos. Essa seria a primeira grande viagem da Latina. Ela ficou tão ansiosa que nem conseguiu dormir. A fazenda ficava na cidade de Zeige. A Latina viu os porcos e achou eles bem fofo. O Dali também foi à viagem. Ele estava bem preocupado com ela. O Dali achava que se a Latina soubesse que os porcos são a carne que eles comem, ela poderia ficar com trauma. Mas quando ele tentou abordar esse assunto com ela, a Latina disse que ser fofo e saboroso são coisas diferentes. Afinal, a comida é importante. Se você não comer, você morre. Essa resposta deixou o Dali surpreso. Depois de quase ter morrido de fome na floresta, a Latina é capaz de comer qualquer coisa que for comestível. Outro animal que aparece é um coelho. Ele chama a atenção da Latina. Tanto que ela foi atrás dele. Só que teve um problema. A Latina não avisou para ninguém onde estava indo. O Dali, quando notou que a Latina tinha sumido, começou a procurar por ela. Enquanto isso, a Latina chegou até um galpão que é usado para o armazenamento. Foi onde ela encontrou o coelho fofo. Nesse momento ela percebeu que estava longe do Dali. A Latina tentou voltar, mas não conseguiu sair do galpão. Como não sabia o que fazer, ela ficou sentada esperando. O coelho pulou no seu colo. Isso deixou a Latina feliz. Como ela não tinha dormido na noite anterior, acabou caindo no sono. E por estar dormindo, não notou que o Dali estava chamando. A Latina só foi encontrada pelo Yang. O Dali achava que ela tinha sido sequestrada. Ele junto com o Kenneth foram atrás de uma gangue de encrenqueiros. Os dois derrotaram a gangue, mas só depois descobriram que eles não sabiam de nada. O trauma que o Dali causou na gangue foi tão forte, que boa parte começou a seguir um caminho correto. E os que não se endireitaram, deixaram de ser tão mal como costumavam ser. E quando os integrantes da gangue se tornaram pais, eles contaram aos filhos que se você faz maldade com alguém, um Lorde Demônio vestido de preto vai ir atrás de você. Mas como eles nunca viram o Dali de novo, nunca souberam que aquele Lorde Demônio, na verdade era o herói nacional. Quando Kenneth e o Dali voltaram, eles contaram ao Yang que não conseguiram descobrir nenhuma informação. Ele respondeu aos dois que tinha encontrado a Latina. Quando o trio se reencontrou, a Latina pediu desculpas por ter desaparecido. Com o término da história da primeira grande viagem da Latina, finalmente vamos ao futuro. O Theodore agora é quem comanda o bar. Enquanto o Dali foi brincar de ser nobre na capital, a Latina foi ajudar o Theodore. A Emma, a irmã do Theodore, se casou e agora mora na cidade vizinha. Onde será que estão a Rita e o Kenneth? Quando a Latina foi embora de Creus, ela acabou se encontrando com o Dali que estava à sua espera. A Latina diz que ele deveria ir a Creus para rever os amigos, mas o Dali tem evitado. Isso deve ser por conta de não estar envelhecendo. O Kenneth está vivo, ele só está aposentado. Enfim, a Latina e o Dali foram embora de mãos dadas. Eles estão indo criar sua nova cidade natal. Ainda ficou faltando uma história bônus. É uma história alternativa onde o Dali descobriu sobre a roupa de orelhas de gato. Ele deu essa roupa de presente para a Latina. E quando ela vestiu, o Dali disse que ela ficou muito fofa. Tão fofa que poderia destruir o mundo. Ele não é nem um pouco exagerado, né? Vamos ver se o autor escreve mais alguma coisa ou se esse é o verdadeiro fim. Eu esperava que esse volume fosse para mostrar os filhos deles. No fim acabou sendo decepcionante. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima.